vocês, né, o Daniel e eu, mais à frente, em outro momento mais à frente do período de inscrição, né, de submissão, a gente faz outro momento desse, porque podem surgir outras dúvidas, né, e também vocês vão multiplicar, sem dúvida, isso nos institutos e nas instituições de vocês, então pode ser que em algum campus, né, surja uma dúvida nova, que pode ser direcionada a nós através do e-mail iniciacãotecnológica@ifes.edu.br, que a gente também responde pelo e-mail, mas a gente sabe também que esse momento de interação é muito importante, então a gente agenda um outro momento como este. Deixa eu compartilhar aqui, então, a tela. Ok aí, Daniel? Ok, entrou sim. Pessoal, então, o Daniel já fez a introdução, a chamada pública, né, para apoiar projetos de iniciação tecnológica com foco no ensino de programação. A CETEC já vem desde há um tempo apoiando esse tipo de iniciativa e atuando junto com o IFES desde 2019, 2020, né, já realizamos outras chamadas como essa, e nós percebemos também que, para que a gente chegasse, né, no foco das outras chamadas, que eram o empreendedorismo, a inovação, né, o desenvolvimento tecnológico, né, precisava também trabalhar esses alunos de séries finais, o pensamento computacional, a linguagem de programação, né, projetos que tenham relação com a programação, para que esses alunos não apenas possam ter o interesse de ingressar na rede, né, profissional tecnológica, mas também seguir uma carreira voltada à área de tecnologia, né? Essa chamada pública, ela está disponível no site do IFES, tem um QR Code aqui, que pode ser capturado aí pela câmera de vocês, ou no site diretamente do IFES, ifes.edu.br, e lá vocês conseguem acessar no link Chamadas Públicas, o edital completo e todas as informações desta chamada. Quero dizer também que o link de inscrição está disponível, o sistema de inscrição iniciou hoje. Eu não sei se alguns de vocês, mas provavelmente devem ter participado das chamadas anteriores, né, ou pelo menos ter participado das reuniões que conduziram ao lançamento das chamadas anteriores. O sistema de inscrição é diferente, ok? Então, em determinado momento aqui, eu vou acessar, inclusive, realizar uma inscrição aqui para mostrar para vocês como é que faz, e porque vocês também vão precisar da interferência do instituto de vocês, né, do reitor, para designar o responsável e submeter a proposta institucional. Mas eu vou entrar nesse detalhe aqui ao longo da explicação, tá bom? Então, o objetivo desse projeto, dessa chamada, né, na verdade, é selecionar projetos de iniciação tecnológica das instituições da rede federal para o desenvolvimento de ações de formação e programação aplicada de estudantes dos 2 últimos anos do ensino fundamental das redes públicas de ensino. Por que com foco nesse público? Porque nós já trabalhamos nas chamadas anteriores, né, o ensino médio, né, outros públicos, públicos internos do IFES também, né, e a gente entendeu que era necessário também fazer um investimento em projetos que envolvesse esses alunos finais, alunos eixos, né, que estão próximos ali a ingressar na rede, né, no ensino integrado, né, na rede profissional das instituições aqui que vocês representam. Então, o objetivo é voltado a estes estudantes dos 2 últimos anos do ensino fundamental. Provavelmente, nesse momento, acho que na chamada anterior, como foca no ensino médio, geralmente se trabalhou um contato com a Secretaria Estadual de Educação, né, com o Poder Público Estadual. E agora que a gente vai trabalhar o ensino fundamental, é lógico que em cada unidade da federação aí, tem escolas do município ou do próprio estado, mas elas estão concentradas no ensino fundamental e são, por consequente, do município, né, da prefeitura. Os objetivos específicos promover a participação dos servidores e estudantes da rede federal no desenvolvimento de projetos de iniciação e extensão tecnológicas, visando o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas ao uso das tecnologias digitais, especialmente as associadas à programação e à disseminação junto à comunidade local de saber tecnológicos e suas aplicações. Vocês vão perceber isso, que é um edital que a gente trouxe um recurso
para um número de bolsistas maior, que prevê a participação flexível do servidor, do coordenador, do colaborador externo, né? Então, a gente também está prezando por esse tipo de cooperação. Promover ensino de programação para estudantes das redes públicas de ensino, visando o desenvolvimento inicial de habilidades e competência em tecnologia e do interesse pela área de programação. Cabe destacar aqui, pessoal, que eu entendo, e a maioria de vocês aqui que provavelmente sejam específicos dessa área, né, de pensamento computacional, de software, né, de linguagem de programação, desenvolvimento, enfim, a ideia aqui não é dar um curso longo, né, um curso grande, para ensinar desde a linguagem, né, de programação até as plataformas que podem de programar, enfim, né, o que vocês já sabem, mas a ideia aqui é fazer esse, até devido ao público, né, que é ensino fundamental, fazer com que esses alunos aí, principalmente da rede, que são inclusive da rede pública, né, eles tenham acesso à tecnologia, tenham acesso a esse tipo de movimento, esse tipo de capacitação, para que eles possam não apenas se interessar, mas também já começar a desenvolver, né, ideias, projetos, trabalhar com metodologias ativas, né, talvez se ainda não trabalham na onde eles estudam, e assim por diante também possam conhecer de alguma forma as nossas instituições, porque a gente sabe também que, embora a gente tenha, sejam instituições muito antigas, já estejam no território há muito tempo, né, ainda assim, alguns têm dificuldade em saber quais os cursos, como funciona e como ingressar também na rede. Então, é uma aproximação importante. Contribuir para a formação cidadã dos participantes, habilitando a atuar de forma criativa e por meio da resolução de problemas do mundo, né, reais do mundo. Contribuir para o estabelecimento de parcerias entre as instituições da rede federal, as secretarias municipais e estaduais de educação. Isso também é muito importante, e aí a figura do MEC, né, vem incentivando esse tipo de relação, que a gente possa estar conectado com as secretarias municipais e estaduais, obviamente a maioria que talvez já faça projeto, mas também aqueles que não façam, né, que a gente consiga promover essa interação. E divulgar, né, como eu disse, a educação profissional tecnológica junto aos professores e estudantes do ensino fundamental das redes públicas de ensino e à comunidade local, visando atrair, né, a atração de estudantes para a rede federal e para a área de tecnologia. Dois pontos importantes, é lógico que tem outras definições conceituais, né, que envolvem essa chamada, mas dois pontos centrais é iniciação tecnológica e metodologias ativas da aprendizagem. Por que isso? Porque os projetos que serão submetidos, as propostas que serão submetidas nessa chamada, elas têm por base essas duas premissas, né? A iniciação tecnológica, que é o conjunto de ações de estímulo ao envolvimento de estudantes em conhecimentos, práticas, metodologias atreladas ao desenvolvimento do pensar tecnológico e suas potencialidades, habilitando-os a desenvolver aplicações e soluções tecnológicas. E as metodologias ativas de aprendizagem, que aí, né, como educadores também, vocês, né, ouvem falar disso há muito tempo e também utilizam no dia a dia, mas de maneira que sucinta, né, consiste em uma forma de ensino no qual os alunos são estimulados a participar do processo de forma mais clara, mais direta, ocupando o centro da ação educacional. Aqui o conhecimento não é apenas transmitido, ele é construído. E o professor entra como facilitador, né, alguém que vai ser o guia do estudante, auxiliando, permitindo que ele aprenda mais pela autonomia. Então, essas duas premissas aqui, vocês vão observar até na construção da descrição do projeto ali, no formulário modelo que a gente colocou ali, que são itens que serão avaliados, né? Inclusive, a maior pontuação tem o maior peso de avaliação, essa questão dos projetos, e esses dois pontos aqui vão nortear a construção do projeto de vocês. Pessoal, podem ir postando perguntas ali no chat, eu não vou responder agora, mas depois a gente vai... Aí você deve fazer uma apresentação de mais uns 15 minutos, Giovanni, para depois abrir, é isso? Isso. Tá, então, porque aí, né, a gente abre para que eles possam estar interagindo. Ok. Sobre os projetos, pontos principais das características das propostas, dos projetos. Inclusive, aqui, eu não sei se a pessoa que enviou a pergunta está presente, mas já responde também a pergunta que recebemos por e-mail, né? Cada projeto deverá prever o atendimento a, no mínimo, 280 beneficiários,
que deverão ser estudantes dos 2 últimos anos do ensino fundamental, das redes públicas municipais, estaduais de educação básica, separadamente ou em conjunto. O que isso quer dizer, pessoal? Cada proposta, e aí, assim, lembrando que cada instituição, ela pode promover, ela pode ter até 5 projetos, né? Ela pode submeter até 5 projetos, então cada um deles vai ter que ter, no mínimo, um atendimento de 280 beneficiários, ok? Lá na tabela de classificação, depois eu vou mostrar isso, vou retomar isso, mas só para adiantar, a cada 40 estudantes adicionais, que vocês vão descrever esse atendimento lá no formulário do projeto, vocês ganham uma pontuação extra, na verdade não extra, vocês ganham uma pontuação nos critérios de classificação para que você classifique a proposta de vocês. Então, a cada 40 estudantes adicionais, vocês ganham, acho que 2 pontos, né? E isso vai contar lá na pontuação do projeto. Então, assim, não é 280 beneficiários para os 5 projetos da instituição, e sim 280 beneficiários para cada um dos projetos, ok? Até porque cada projeto vai receber aquele investimento ali em cerca de 90 mil, cada um deles, né, individualmente. Então, o atendimento também é individualizado. Atendimento, no caso, dos 280 beneficiários. O prazo para execução dos projetos inicialmente é de 12 meses, com data de previsão de início em setembro de 2021, tá? O cronograma, retomar lá na frente, ele tem uma previsão de início desses projetos lá em setembro de 2021. Eu já sei que vocês vão perguntar sobre a questão da pandemia, né? Mas é algo também que a gente responde mais à frente. Aí aqui eu retomo a carga horária mínima de atividade. Então, por exemplo, né, a gente está exigindo aqui que lá na metodologia, né, vamos colocar aí que vocês vão realizar várias oficinas 4.0, citando o que alguém já colocou aí, e que cada uma delas tem 22 horas, 24 horas. A carga horária mínima 20 horas, e aí, dependendo do grupo, né, que vocês vão atender por semana, por mês, na metodologia que vocês colocarem, tem que ter esse atendimento mínimo. Então, assim, desses 280 alunos mínimos, cada um deles tem que ter participado do projeto por pelo menos 20 horas, ok? E aí, assim, logicamente, vocês vão certificar esses alunos como atividade de extensão, né, como projeto de extensão, curso de extensão, de acordo com o registro que vocês vão fazer na instituição que vocês estão aí, até para servir como base para a gente acessar depois os resultados e os registros disso. Os projetos devem ter foco na capacitação teórico-prática, observando o perfil de formação, realidades socioeconômicas e culturais, de forma que sejam facilitados a aprendizagem e o desenvolvimento de projetos aplicados para soluções de problemas práticos, utilizando as competências desenvolvidas, em especial a programação. E é obrigatório a abordagem das metodologias ativas de aprendizagem. Ou seja, lá na metodologia do projeto vai ser avaliado, e vocês frisando, né, é obrigatório identificar quais as metodologias ativas também que a capacitação tem que ter foco na realidade socioeconômica e cultural. Então, assim, de repente, o teu instituto, o teu campus, ele está situado, ele é um campus de tecnologia, já tem vários cursos nessa linha e já atua nessa linha, já tem projeto nessa linha. Porém, a gente está falando aqui de uma atuação até multicamp, né? Pode ser que você vai executar esse projeto com parceria em outro campus que seja agrícola, que não tenha esse foco, enfim. É importante também que na metodologia seja descrito como que esse arranjo, como que essas metodologias serão aplicadas para as diferentes realidades, os diferentes públicos, perfis de públicos que nós teremos. Sobre os projetos, as atividades, tá, pessoal? Não sei se alguns talvez sejam das outras chamadas, mas aqui a gente trouxe alguns diferenciais. As atividades podem ser executadas nas instalações da instituição federal selecionada ou na escola parceira do projeto, tá? Preferencialmente. Lógico que no termo de cooperação, no termo de parceria que vai ser feito entre a instituição que vocês representam, né, que é proponente do projeto,
e a instituição parceira, seja ela uma escola, seja ela uma secretaria municipal, uma secretaria estadual, deve estar descrito lá, olha, parte do projeto vai ser executado no campus tal, né, no laboratório X, ou na escola que vai ser parceira e que vai ceder o espaço, enfim, isso aí tem que também estar elencado na proposta. Ok? Observar a atuação em municípios diferentes e ou com atuação multicamp. Esse também é um critério de pontuação, pessoal. Quanto mais municípios, né, serão envolvidos na proposta, e aí vai ser avaliado pelas escolas parceiras. Então, eu tenho uma escola do município A, escola do município B, nós vamos capacitar alunos dessas escolas. Então, a gente está entendendo que são municípios diferentes. Isso também é critério de pontuação. E também valorizar a atuação multicamp. O que isso quer dizer? A equipe do projeto pode ser formada por servidores e pessoas de campos diferentes. Então, o meu campus vai executar esse projeto numa cidade e na cidade vizinha que também tem instituto. Nós vamos escrever o projeto junto e lá vai ter a execução de parte desse projeto junto conosco. Dentro daquela quantidade mínima de beneficiários, 280, a gente vai atender ali, trabalhando em mais de um campo. Para quê? Para incentivar que projetos assim sejam realizados com a participação de mais de um camping, né? Mais de um instituto, mais de um campus daquele instituto. É importante frisar aqui também algo que também passou teve algumas propostas dos editais anteriores, é que lá no formulário do projeto, onde está escrito contrapartida, pessoal, vocês têm que preencher, porque provavelmente aí o laboratório tem a questão utilizados aqui, né? Provavelmente já tem. Nesse item contrapartida, em especial, vocês também podem descrever isso daí, mas depois, quando eu repassar aqui o formulário, a gente volta nesse item. Daniel, você chamou? Não, estava caindo um pouco, estava cortando, mas pode prosseguir para a gente finalizar e deixar o pessoal colocar as perguntas. Ok. Das propostas. E aqui, pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para como que vai ser submetida essas propostas, que a gente vai precisar bastante da ajuda de vocês também. Todas as propostas, elas serão submetidas por meio eletrônico, tá? Não será aceita de nenhuma outra maneira, nem por e-mail, né? Mas no link www.linhares.ifes.edu.br/seleção. Depois eu vou navegar nessa página aí para mostrar a vocês como fazer, mas esse é o link do sistema de submissão. Somente serão aceitas propostas institucionais, que deverão ser submetidas pelo dirigente máximo da instituição ou por representante formalmente designado. E cada proposta institucional poderá conter um ou mais projetos, limitados até 5 projetos. Então, por exemplo, o Instituto Federal Norte de Minas, né? O Instituto Federal Norte de Minas, ele pode submeter até 5 projetos. E quem submete o projeto para nós, para a banca nacional, né, para a chamada pública, é o reitor, conforme o edital, ou quem o reitor designar, né, que ele vai designar lá, através de uma portaria, que vai ser a figura da pessoa que vai submeter a proposta institucional. Nós criamos um sistema aqui que ele já permite que qualquer servidor, professor, né, ou técnico, submeta uma proposta nesse sistema de seleção, inclusive já está aberto, vocês já podem até submeter, e vocês vão colocar lá no cadastro de vocês, nesse sistema, usar o e-mail institucional de vocês. Por quê? O sistema, ele lê o e-mail de vocês e já entende de qual instituição vocês são. Então, ele automaticamente vai enviar um comunica para os gabinetes. Por enquanto, a gente cadastrou os gabinetes, mas a gente entra em contato para saber se será outro e-mail institucional utilizado, mas, a princípio, os gabinetes, que vão saber todas as propostas daquela instituição que foram submetidas no sistema. Ok? Então, assim, o sistema de seleção, ele é único, é esse aqui, linhares.ifes.edu.br. Porém, as propostas não são submetidas diretamente à chamada nacional. Elas são submetidas no sistema, elas compõem um banco de projetos da tua instituição,
e o reitor vai designar uma pessoa que vai escolher, né, ou vocês vão fazer uma seleção interna, da forma que a sua instituição definir, quais são os projetos que vão compor a proposta daquela instituição, limitado a 5 projetos, ok? Então, também essas instruções estão lá no edital que foi retificado lá, descrevendo como fazer isso, e nós também vamos passar mais instruções para todos os gabinetes das instituições, com um e-mail com todas essas informações. Como eu disse, né, os servidores eles vão acessar o sistema da seleção, fazer o cadastro de vocês, utilizar o e-mail institucional nesse cadastro. Depois que vocês fizerem o cadastro no sistema, vocês vão clicar em Quero submeter um projeto, e ele vai abrir uma tela onde vocês vão anexar os arquivos que estão no edital, os anexos estão no edital, que é o formulário do projeto, o currículo Lattes, a declaração dos alunos que serão bolsistas, né, no projeto, e vão juntar tudo em um único PDF e vão fazer o upload desse arquivo lá no sistema de inscrição. O proponente, né, vai receber um e-mail com o comprovante de inscrição, inclusive com o número de inscrição, e vocês conseguem acompanhar a partir daí qual é o status do teu projeto, tá? Inicialmente, quando você submeter, por exemplo, né, eu estou vendo aqui alguém do IFAR aqui, quando alguém do IFAR submeter um projeto lá no sistema de inscrição, esse projeto ele vai ficar com status em análise na instituição, até que o servidor, que o reitor designar, né, ou até mesmo o reitor, concluir que aquele ali vai compor a proposta institucional do IFAR, e ele pode aprovar ou negar aquela proposta. Se o reitor, ou quem ele designar, aprovar aquela proposta, ele vem para a seleção nacional e vai ser avaliado dentro da chamada. Lembrando que o limite institucional são 5 projetos. Os 5 projetos, né, ou até 5 projetos, vão compor, então, a proposta institucional daquele órgão. Essas instruções, como eu disse, nós vamos repassar para os gabinetes, mas o reitor, né, enfim, o dirigente máximo das instituições de vocês, vão informar para a gente quem vai ser a pessoa, através da portaria, que vai ser a responsável de submeter ou dar o aval, né, aprovar as propostas daquele órgão no sistema. Ok? Momento. Já repassei aqui que o limite são 5 projetos, né? E aí, para a gente caminhar para o final aqui dos pontos principais, os projetos, né? Cada uma das propostas, elas receberão um recurso de até aproximadamente R$90 mil, e esses recursos são destinados a equipamentos, a uma infraestrutura, 45 mil, e também a bolsa, né, para a montagem da equipe que vai participar do projeto. Pontos principais: os perfis que o edital permite de participação na proposta: coordenador, extensionista, colaborador externo e múltiplos, ok? Então, deixo claro aqui que só pode haver em cada proposta um coordenador. Não poderá ter coordenador adjunto, não poderá ter 2 coordenadores, apenas um coordenador. O coordenador poderá até ser substituído em caso, né, algum caso urgente, mas lá no edital já dá, inclusive, quais são os procedimentos para que isso aconteça, tá? Então, cada proposta só pode ter um coordenador. Cada proposta, não proposta institucional, né? Cada projeto que compõe a proposta institucional. E também, obrigatoriamente, deverá ter, no mínimo, 2 estudantes de ensino médio como monitor. Nós não colocamos aqui obrigatório estudante de graduação, porque a gente entendeu que pode haver campus, instituição, né, inclusive, que não tenha curso superior. Então, o requisito mínimo aqui é ter apenas um coordenador e, no mínimo, 2 estudantes de ensino médio como monitor. Ok? O número de integrantes bolsistas por equipe ele vai ser condicionado ao volume de recursos, né, e cada coordenador construir a sua proposta de projeto, ele vai construir esses R$45 mil nesses perfis de bolsas, no quantitativo aqui que ele
né, a enxergar que pode, até esse limite de 45 mil. Além desses perfis aqui, de coordenador, extensionista, colaborador externo e monitor, que são os alunos, poderá ainda haver a participação de outros membros, mas no caso, né, quando eles forem declarados voluntários. Isso pode acontecer, é comum, né? Pode ser que, por exemplo, vocês irão executar esse projeto em uma determinada escola, e lá nessa escola, um grupo de professores ou a própria escola gostaria de que outros professores que talvez não sejam bolsistas do projeto participassem de alguma fase, né? Enfim, só para ressaltar que é possível também ter voluntários na equipe de execução, desde que eles sejam assim identificados, né? Outro item, os projetos podem contemplar equipes com integrantes de campos diferentes da instituição, de forma a ampliar a abrangência do projeto. Questão essa que, inclusive, nós estamos pontuando, né, a atuação multicamp lá nos critérios de classificação. Então, o campus A e o campus B vão executar essa atividade, um projeto em dois municípios, né, em parceria ali. Pode ser que um grupo da equipe de bolsistas ali seja do campus A e outro grupo da equipe de bolsistas seja do campus B. Porém, só pode haver um coordenador na proposta. Como eu disse, o coordenador do projeto, ele é o responsável, né? Ele que vai fazer o cadastro no sistema de submissão, inscrição, ele é o responsável de fazer a submissão do projeto, também dos resultados, né? A prestação de contas, né? A comprovação dos equipamentos que vai ser comprados, essa é a responsabilidade dele, assim como, né, se cadastrar nas plataformas, né? Provavelmente nos campi de vocês aí, na instituição, na extensão, né, tem um registro do projeto, né, se for o caso, a matrícula dos beneficiários. Então, o coordenador, ele é responsável por essa atividade. O extensionista, esse perfil extensionista, esse bolsista, ele se aplica a um servidor da instituição federal executora que pode auxiliar as atividades, que vai auxiliar as atividades do projeto. Pode ser um professor, pode ser um técnico aqui. Ele pode atuar como instrutor, pode atuar como supervisor, como orientador dos monitores. Vocês irão definir isso dentro da metodologia que vocês vão construir do projeto de vocês. Porém, esse perfil de extensionista, ele se aplica exclusivamente a servidores. Não pode haver, por exemplo, um colaborador externo, né, uma pessoa da escola, mesmo que seja um professor, atuando como perfil de extensionista. Ele tem que ser servidor da rede. Pode ser do mesmo campus do projeto, ou pode ser de qualquer outro campus da rede ali, da instituição, né? Já o colaborador externo, ele pode ter atividades similares que o extensionista, porém, esse perfil, ele é destinado a pessoas que são externas, não são servidores da instituição executora, provavelmente, né, e preferencialmente, que sejam daquela escola que é parceira na execução, né? Talvez um professor que seja da escola, ou talvez o projeto que vocês vão fazer no formato de multiplicadores, né? Enfim, pode ser previsto, então, a participação do colaborador externo, preferencialmente que seja da escola parceira. Como eu disse, os recursos financeiros planejados, né, eles estão distribuídos entre 45.083 e 33 para a infraestrutura, que são os equipamentos, e 45 mil para ser distribuído para bolsas, né? No caso, as bolsas vão ser distribuídas nesses perfis aqui que eu mostrei para vocês. Os recursos vão ser, bom frisar, administrados pela fundação aqui, que é vinculada ao Instituto Federal do Espírito Santo, que é a Facto, né? O que isso quer dizer? Não vai haver descentralização de recursos para a instituição de vocês, tanto as bolsas quanto os equipamentos serão adquiridos pela fundação, tá? No caso das bolsas, os projetos que forem aprovados, a gente vai depois fazer uma outra reunião, né, nessa fase aí, para informar quais são, onde vão colocar os contratos, enfim, para ser pago pela Facto. E os equipamentos, nós já temos uma lista aqui para registro de preço, eles terão destinação às reitorias, né, ao ponto central aí das instituições que forem aprovadas no projeto, mas a Facto que vai adquirir estes equipamentos. Já expliquei aqui, os bolsistas, os equipamentos. Os equipamentos têm uma lista de 11 itens lá no edital, aqui
tá pequeno, mas eu posso depois eu vou projetar aqui no outro arquivo. São valores de referência, valores praticados no registro de preços. Já expliquei na live de lançamento que não tem como abrir para especificações, devido ao tempo de contratação também. Não podemos especificar a marca, apesar da gente poder colocar algumas referências, como a gente colocou, algumas referências e tal, mas esses itens aqui, eles são um modelo, e vocês vão ter R$45 mil para distribuir esses itens na tabela do projeto de vocês. Então, eu quero 10 kits Arduino que custa R$500 cada um, dá 5 mil. Então, vocês têm um limite de 45.083 para distribuir estes recursos aqui, esses equipamentos aqui na proposta de vocês, e eles serão adquiridos pela fundação e entregue na instituição de vocês para execução das propostas. Mas pode adicionar outros equipamentos? No momento, não. E aí a gente entra na fase final aqui da apresentação, para a gente abrir para perguntas. Como é que vai ser feita a seleção dos projetos, né? Serão selecionados 60 projetos, tá, pessoal? Já tem recursos disponíveis para os 60 projetos, de maneira consecutiva, tendo como base o ranking da classificação geral de projetos que a gente, de acordo com os critérios de classificação que estão descritos no edital. Inicialmente, os mais bem avaliados de cada instituição da rede federal, então do Colégio Dom Pedro, do Instituto Federal do Espírito Santo, do IFAM, do IFAR, os mais bem avaliados de cada um deles, respeitada a linha de corte. Vou trazer aqui já um anúncio que a gente retificou, a linha de corte era de 7 pontos, a gente reduziu para 6 pontos, tá? Entendendo aqui os critérios também. Então, os 42 primeiros projetos, no caso, né, das instituições ali que compõem a rede profissional tecnológica, os mais bem avaliados de cada uma delas, respeitada a linha de corte, serão os primeiros, né? Eles vão respeitar essa lista. Depois, a classificação subsequente dos projetos correspondendo aos 18 projetos subsequentes do ranking geral de classificação. Uma instituição, e pode acontecer, vamos supor que das 42 instituições, só 21 submetam projetos, né? Então, pode acontecer que uma instituição seja contemplada com mais de 2, 3, 4 projetos. Então, cada instituição poderá ser contemplada com até 3 projetos selecionados no total. Então, vocês submeterão 5 projetos, podendo ser contemplado em até 3 projetos. Caso uma instituição tenha mais de 3 projetos classificados, vai ser aprovado o projeto da instituição subsequente, né, seguindo o ranking geral de classificação, mas ainda assim, se não seguindo o ranking ali, uma instituição teve 3 projetos contemplados, não tem mais outras ali e tem vaga ainda, não tem como ainda, não tem outras ali para atender, e existe vaga, né, o 4º e o 5º colocado ainda assim poderá ser selecionado de acordo com a classificação geral de projetos. O processo de seleção vai se dar em 2 fases, que é a análise documental. A análise documental, pessoal, a gente vai verificar se todos os documentos enviados, submetidos lá no upload do sistema, estão de acordo com os documentos que foram enviados no edital, estão descritos no edital, se foram usados, né, os formulários que estão padronizados lá, se os documentos enviados estão de acordo, se o preenchimento do projeto está de acordo. Então, estando de acordo a análise documental, todos os projetos são classificados na primeira fase, e na segunda fase, eles serão avaliados por uma banca composta de avaliadores externos, né, que já foram treinados, já estão contratados, inclusive, que vão receber esses projetos, são 2 avaliadores, inclusive, né, por projeto, que vão avaliar de acordo com os critérios que vocês já observaram no edital, e aí sim nós vamos fazer a classificação geral dos projetos. Ok? Passando brevemente aqui nos critérios de... espero que esteja visível aí. São 3 critérios de pontuação: a qualificação e composição da equipe, a qualidade do projeto e a abrangência do projeto. Pontuação objetiva, com peso diferente, ok? Então, no critério de qualificação, né, a experiência do coordenador, atividade de extensão, a sua titulação, a experiência do extensionista, que é servidor e do colaborador externo em atividade de extensão. O 1.4, se o projeto prevê capacitação para equipe de execução, para voluntários da escola parceira, tá? Então, a metodologia, se for a metodologia de multiplicação, né,
vai haver dentro do cronograma de execução do projeto uma capacitação para professores ou servidores técnicos daquela escola para a execução do projeto. Esse é um item também que vai ser pontuado. Se a participação de extensionistas e monitores são multicamp, né, o projeto prevê ali mais de um campus numa mesma proposta participando, com servidores e bolsistas ali de campos diferentes, né, isso também será pontuado. A qualidade do projeto aí, né, os pontos como clareza, execuibilidade, né, adequação metodológica, tem um peso maior, né, peso 2, é o segundo critério de pontuação. E, por fim, a abrangência do projeto, né, quantos municípios são atendidos pela proposta, aquela questão dos 280 alunos mínimos, né, a cada 40 alunos adicionais a esses 280, a proposta recebe mais 2 pontos, né, limitado a 6 pontos. Então, esse item valoriza aí a maior abrangência do projeto, o maior atendimento ao projeto também. E, por fim, se ele atende, se ele prevê a atuação multicamp na sua execução, que é mais de um campus executando o mesmo projeto, né, e isso também vai ser pontuado aqui. Então, agora a gente vai abrir para pergunta. Eu, Giovanni, até sugiro que algumas pessoas aqui que eu até listei fizeram perguntas no chat, mas eu gostaria até de chamá-las, né, para poder, então, elas expressarem sua pergunta, tá bom? Se a pessoa não apareceu, eu sigo aqui na ordem, tá certo? Eu vou seguir uma ordem aqui que eu observei aqui no chat. A Aline Silva tá aí? Aline Silva? Sim. Por favor, Aline, faça sua pergunta. Mas já foi respondida. Já foi, né? Tá. Então tá bom, vou passar para o Thiago Santos. Thiago Santos. Obrigado. O Thiago Santos, tá? Boa tarde. A minha dúvida era se esse gap que a gente foi contemplado com o projeto da oficina 4.0, que vai até novembro, né? Se a gente vai poder participar também desse daí. Giovanni, você responde as perguntas, tá certo? Opa, ok. Só um pedido para o microfone. A pergunta foi se participando do edital 4.0 se pode participar dessa proposta aqui, certo? Isso. O edital, ele não prevê que, na verdade, ele tem um item, que eu vou te falar aqui agora qual que é, que deve ser observado, que é a questão da carga horária, né? Então, se a carga horária somada, ela atende, né, tanto a tua instituição, né, porque eu creio que cada instituição tem uma carga horária, né, limite para as atividades, e se as atividades que forem executadas, elas não se correlacionam, no sentido assim, que os projetos sejam executados, né, independente um do outro, né, e aí sim. O professor Carlos Roberto, tem várias perguntas para o professor Carlos Roberto. Olá, boa tarde. Algumas já foram respondidas aí, mas em relação ao termo, não é o termo de cooperação, né, mas é a manifestação que a instituição de educação municipal ou estadual fornece para a gente. Eu participei do projeto agora do edital 03 de 2020, tive uma certa dificuldade em relação à obtenção desse documento. Mas, a princípio, a gente precisa só de uma manifestação de interesse do pessoal da educação municipal estadual. E, para a submissão da proposta, você vai descrever lá a participação, como que ela vai se dar no formulário do projeto, né? E aí você vai ter uma manifestação, pode ser um termo de parceria, né? Ainda não precisa ser um acordo de cooperação com aquela secretaria, né, ou até mesmo com a escola, isso depende muito da região, né, de como que é feito. Porém, depois, estando a proposta aprovada, você vai ter um prazo para entregar esse documento, tá bom? Certo. E outra coisa, o aluno inserido como voluntário, ele não precisa posteriormente passar por um processo seletivo para assumir o posto de um bolsista?
Não entendi, Carlos, você pode repetir a pergunta? É porque a gente pode cadastrar um aluno voluntário. Certo. E aí, caso o aluno bolsista ele saia do projeto, por exemplo, terminou o curso de ensino técnico, né, assume outro aluno. Eu não precisaria fazer um processo seletivo interno da instituição para selecionar um novo aluno. Eu já colocaria o voluntário como bolsista. Para alterar o bolsista? Sim, pode. Na verdade, assim, a substituição de qualquer bolsista, lá no item, no caso dos monitores, que são alunos, no item 4.3.6, em diante, ele deixa claro lá o que precisa ser feito, né? Você precisa avisar com um certo prazo de antecedência à fundação, promover o documento, o distrato daquele aluno que está saindo e entregar o termo, né, de adesão do novo aluno que será bolsista. Aí tem um prazo para isso ser feito, mas pode ser feito sim. E aí, se você vai promover uma seleção aí, fica a teu critério aí. Não, é porque, assim, no edital 03, esse novo edital segue mais ou menos a mesma linha, eu tive que fazer uma seleção interna da instituição, registrada por edital, para selecionar um novo bolsista, uma vez que eu não havia colocado voluntários. Ah, entendi. Mas a gente não fez essa restrição aqui, pelo menos eu não identifiquei essa restrição aqui não, tá? É importante que você siga também as regras da tua instituição para esse tipo de seleção, porque pode ser que na tua instituição também seja necessário, né? É lógico que aqui a gente tem alguns critérios, os princípios, né, constitucionais, e que pelo menos as procuradoras, né, enfim, os órgãos de controle também vêm pedindo para que a gente dê ampla divulgação, faça uma seleção, né, enfim. Então a gente prioriza que seja feito, sim, porém aqui o edital não está restringido. Ok? Ok. Nós temos uma pessoa da diretoria de extensão do IFAR, né? Ele não está com o nome aqui, mas você pode falar? Olá, tudo bem? Eu, Vanderlei Petenon, eu sou diretor de extensão do Instituto Federal Farroupilha. Em tese, boa parte da pergunta já foi respondida na explanação, mas eu vou fazê-la, de repente, se precisar complementar, assim a gente consegue fazer. Então, pode-se propor um projeto onde professores da educação básica, né, ajam como multiplicadores junto a seus alunos. Já foi respondido, acho, na própria apresentação, que como colaborador, né, externo, haverá a possibilidade desses multiplicadores e, consequentemente, na própria avaliação do projeto, ele tem lá na sua tabelinha lá uma forma também de calcular, vamos dizer assim, né, na hora de fazer a classificação desse projeto. Então, a dúvida agora é no seguinte sentido: como que eu calculo os alunos, vamos dizer assim, a quantidade de alunos, então, que seriam atendidos. Então, se eu teria 10 multiplicadores, cada multiplicador trabalharia com 40 alunos, eu teria, então, 400 alunos atendidos, é isso? É esse o cálculo que eu faço? É isso. Antes de responder a tua pergunta, só porque quero agradecer que acho que foi o Richard aí, se não foi ele. O item 4.3.7, Carlos, lá do edital, tem essa questão, sim, dos alunos não estarem previamente identificados na proposta, e aí, sim, realmente tem que fazer a seleção, tá bom? 4.3.7, depois se você dá uma olhada aí, mas alguém colocou no chat aqui, e aí dá uma olhada lá. Em relação ao quantitativo de alunos atendidos, você vai colocar na descrição, na metodologia ali, no formulário no anexo 1, qual é a proposta de atendimento que vocês vão fazer, né? Assim, inclusive, a distribuição dessa proposta, assim. Qual a metodologia que você vai utilizar, né? Eu estou vendo que tu é da diretoria de extensão, então fala na linguagem que a gente vem incentivando, né? Inclusive, para que seja feito mesmo nesse formato de multiplicação, né? Enfim, porque também amplia o atendimento, né? Mas isso precisa estar escrito em que sentido? Dentro de 12 meses, o aluno precisa ter uma carga horária mínima de 20 horas. Quantas turmas vocês vão conseguir formar, né, fazer ou reunir simultaneamente para chegar a atingir esse quantitativo? Isso precisa estar lá descrito. Vai ser feita uma capacitação para multiplicadores pela equipe de execução, no primeiro mês de execução, por exemplo. Isso aqui eu estou dando exemplo, tá, pessoal? Não é para fazer assim, não. Perfeito, perfeito.
e esses multiplicadores, sendo ele bolsista, colaborador externo no caso, né, cada um deles vão te entregar ali, vão executar 3 cursos de 30 horas, por exemplo, cada curso, cada turma atendendo 15 alunos, 20 alunos. Então, assim, você vai descrever na metodologia como que você vai dividir, como você espera chegar nesse atendimento, entendeu? Para que a gente entenda aqui qual é o alcance da tua proposta. Porque, assim, pode ser que uma metodologia, por exemplo, que não seja nesse formato de multiplicação, seja executada inteiramente pela equipe interna do IFES, até por outras questões de aula, questão de carga horária empreendida, ele não consegue fazer tantas turmas simultâneas, correto? Talvez Exato. um local que é muito distante, né, o atendimento, assim, é mais difícil, as escolas são muito longe uma da outra, o que ele vai atender, ele não consegue fazer tantas turmas, então ele vai ter que descrever isso, né, qual a metodologia que ele vai fazer, como que ele vai distribuir, quantos, se o colaborador externo, o teu colaborador externo vai atender quantos alunos, ok? Quantas turmas. Então, isso daí que a gente vai mensurar através dessa descrição aí, o alcance que você pode atingir. Perfeito. Então, o cálculo é o alcance que eu vou ter a partir da metodologia utilizada e, consequentemente, com a parceria dos multiplicadores de cada uma das unidades das escolas. Perfeito. Ótimo. Obrigado. Só para frisar, tá? No teu caso, os multiplicadores, tá? Porque Isso. uma chamada aqui flexível e que podem haver outras formas. Perfeito. Obrigado. A professora Márcia Gonçalves está aí? Márcia Gonçalves. Sim. Olá. Você quer fazer pergunta? Olá, Márcia. Então, a minha principal dúvida já foi respondida, que é em relação... Eu já coordeno o projeto de iniciação tecnológica, então eu gostaria de saber se eu consigo coordenar outro. Então, aí eu gostaria de saber se eu consigo coordenar outro. Você já coordena um projeto de iniciação tecnológica, é isso, Márcia? Isso, aí a minha parceria é com a Secretaria Municipal de Educação Estadual. Aí a Secretaria Municipal de Educação de Vitória, ela quer fazer essa parceria comigo, né? Dado que a gente já tem um projeto já voltado para o ensino do pensamento computacional, programação e robótica. Só que aí o coordenador de extensão da nossa instituição, ele falou que poderia talvez ter um problema em relação aos objetivos. Na verdade, seria um outro projeto, né, que contempla algumas coisas que a gente já está desenvolvendo, mas assim, é outra proposta, no caso agora é para educação de ensino fundamental. Certo. Aí se tem alguma, até porque eu já acumulo essa bolsa, então eu não sei se é permitido acumular bolsas, entendeu? Isso. Então, no item, vou te falar aqui agora, fala do acúmulo de bolsas, você tem que respeitar um limite de 20 horas, tá? Uhum. Então, respeitado o limite de 20 horas, respeitado o limite máximo de carga horária, isso pelo edital, porque a tua instituição também, como é uma atividade de extensão, pode, no caso é a nossa, né? Pode também ter um limite diferente que seja inferior a essas 20 horas. Então, tem que ser observado isso aí. E também, a gente está falando aqui, assim, eu não posso dizer ainda se o projeto vai ser vedado ou não, porque tem que ver qual é a natureza, se não é similar, né, a atividade ali, enfim. Isso. Mas só que a colega colocou aí que é vedado, mas acho que o acúmulo é para o mesmo projeto, né? No caso, por exemplo, tentar submeter o mesmo projeto para esse novo edital. Não é esse o caso, é um projeto totalmente diferente, os objetivos são diferentes, e, no caso, não seria 2 propostas para esse mesmo edital, né? No caso, seria um que já está em andamento, e o outro que seria solicitado agora. Então, eu só poderia ser coordenadora dentro dessa condição aí. Isso eu falei com o pessoal da secretaria ontem, né, que se houvesse esse impedimento, aí eu não poderia coordenar o projeto.
Esse edital, é isso aí, o item 5.3, ele fala desse edital. Então, não pode ter uma pessoa, por exemplo, no perfil de coordenador e no perfil de extensionista no mesmo edital. Isso, aí. E no caso de outros editais, tem que ser respeitado ao limite de carga horária. Isso. Quem mais, Daniel? Professor Alexandro Ribeiro de Melo. Está presente? Oi, tô sim. Olá, Alex. Boa tarde. Olha, boa tarde. Olha só, que eu estou escutando aqui um eco. Eu coloquei até aqui, mandei um e-mail também, sobre a questão de aprovação. Porque a gente tem aqui no Instituto Federal da Paraíba, a gente tem um monitoramento dos projetos, né, de extensão. Aí a gente quer saber, em caso de aprovação, se o Instituto Federal, a gente tem como monitorar a execução e a prestação de contas deles, sabe? Que eles vão executar, né, no decorrer dos 12 meses. E a gente queria saber essa execução, certo? Como é que está sendo essa execução no decorrer, para não ficar só eles soltos, fazendo a execução. Você fala do teu instituto? A Pró-Reitoria de Extensão, né, que está propondo, não saber dessas questões, sabe? E no final o projeto não ter sido executado de forma correta e tal, e a PROESC, no caso a Pró-Reitoria de Extensão, ter ficado um pouco por fora, entendeu? Sem saber, na verdade, como tenha sido a execução, entendeu? Entendi. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Inicialmente, assim, os projetos, a gente vai instalar depois aqui um sistema livre de monitoramento, mínimo que vocês poderão consultar lá pontos resumidos dos projetos, né, em que fase que eles estão. Mas a gente está falando aqui de propostas institucionais e projetos que devem ser cadastrados institucionalmente, tá? Aqui não é uma chamada pública direta de uma fundação ou de um órgão de fomento em que, às vezes, o servidor cadastra a proposta lá, né? Eu acho que é isso que você está se referindo. Ele capta um recurso em nome dele lá, ele vai executar a proposta e, de repente, ele não cadastrou essa atividade, né, na instituição ou em todas as áreas ali da instituição que deveriam saber, né? Mas no caso aqui, nós estamos falando de proposta institucional. Por exemplo, o Alexandro, embora você consiga ir agora lá no sistema e cadastrar um projeto, ele só vai vir para a chamada nacional quando a pessoa designada aí pelo teu reitor aprovar ele. Ou seja, então a gente está entendendo ali que só vem para a chamada nacional, só concorre na chamada nacional uma proposta que seja aprovada institucionalmente, ok? Então, o primeiro ponto já é aí. O segundo ponto é que a Facto, né, que é a fundação aqui que vai fazer o gerenciamento também do projeto, ele não só dispõe dos relatórios, ele pede os relatórios parciais ali dos bolsistas, da captação, dos contratos, dos acordos de cooperação, todas essas documentações aí, elas vão ficar disponíveis no banco de dados também, que eu entendo que já são suficientes também para que eles utilizem aí como meio de comprovação também, registrando na PROEX aí, na tua instituição. E o segundo, e por fim, assim, a gente tem solicitado, e a gente vai fazer depois com os aprovados uma reunião, uma apresentação, que eles cadastrem, obviamente, a ação como atividade de extensão. A gente quer que esses indicadores estejam no sistema de extensão, no Sistema Nacional de Extensão, né, em que são utilizados. Então, assim, se ele vai fazer um curso, uma ação de extensão, ele tem que cadastrar, mesmo que ele aprove o fomento aqui, ele tem que cadastrar a ação aí, na PROEX aí, né, na sua diretoria de extensão. Tem que cadastrar o projeto, tem que cadastrar o curso, a oficina, qualquer que seja, e os participantes também, porque senão como é que ele vai certificar esses participantes, né? Então, isso tem que ser feito, ok? Certo, a dúvida era essa mesmo, assim, a questão do registro aqui no Instituto Federal da Paraíba, a gente vai fazer, sabe? É só a questão mais do recurso, porque quando envolve o recurso, aí a gente tem um monitoramento mais diferenciado, né? Mas como o recurso não será nosso, aí queria só tirar essa dúvida, sabe? Essa questão que poderia... Mas o coordenador do projeto, ele pode solicitar a Facto, tá? O relatório, né? O relatório de desembolso, né? Isso que pode acontecer de uma procuradoria, uma auditoria solicitar, né? Um relatório do que foi comprado, do desembolso, enfim. Mas
fundação aqui, ela tem um sistema de gerenciamento e ela faz tudo isso daí, pode fornecer também. Acho que até mesmo no sistema que o coordenador vai utilizar, ele já consegue ele mesmo fazer, tá bom? Pronto, beleza. Obrigado. A professora Aida Araújo Ferreira, né? Não sei se ela está aí, ela fez uma pergunta bem objetiva, né? Está no chat, Giovanni. Né? Mas faça aí, Aida, né? Boa tarde. Bem-vindo. Eu sou do Instituto Federal de Pernambuco e, embora a gente tenha curso superior, algumas vezes os nossos alunos do técnico, eles fazem superior na Universidade Federal. E aí eu queria saber se eu posso ter algum aluno, ex-aluno do IF, que hoje está na Universidade Federal, como monitor B. Todos têm que ser do Instituto Federal. Todos têm que ser do Instituto Federal. Certo. Porque eles serão orientandos, né? Esse aluno que está lá, então, de repente, ele pode participar como colaborador externo, se ele tiver, né, as características, atender as características para isso, para essa atividade, como colaborador externo, sim, agora como monitor, não. Tá? Certo. Obrigada. Professora Sandra Nóbrega. Professora Sandra está... Boa tarde. Eu só queria ter uma dúvidazinha que eu, como se diz, eu não prestei muita atenção quando ele falou nessa questão da análise, aquela parte, quando ele bota análise documental e aquela outra avaliação, quer dizer, se o projeto não tiver com a documentação completa, ele já vai ser eliminado ali mesmo, é isso que eu queria saber. Olá, professora Sandra, é exatamente isso. O projeto, assim, a gente quebrou a cabeça aqui para não ser, vocês vão perceber que não exige aí muitos documentos, né? O próprio formulário de submissão existe um padrão, então isso aí é a primeira etapa. Se não tiver com os documentos no formato e atendendo aqueles requisitos ali, o projeto não passará da primeira fase, pode ser eliminado ali na análise documental. Professor Richard, ele está presente? Tudo sim, boa tarde. Boa tarde. Olá, a minha questão é referente ao qual vai ser o procedimento, no caso do agravamento da pandemia, para a execução da atividade. Estamos chegando aqui no estado do Espírito Santo, nos piores registros, né, de casos de morte. Estamos uma média de 3.000 mortos no Brasil. Estamos sem ônibus, sem comércio, sem escolas. Eu deixo aqui um registro da minha preocupação com a vida. A gente quer realmente executar essas atividades, mas gostaríamos de ter um respaldo jurídico, inclusive, do edital, para poder realizar essas atividades. Obrigado. Olá, Richard, assim, eu agradeço pela pergunta, muito pertinente também e afeta todos nós, né? A gente também tem preocupação em relação a isso, a condição, né, que a gente tem vivido, não tem sido fácil realmente, porém, o que a gente fez aqui, né, até porque também a gente sabe que investir nesse tipo de ação também, nesse tipo de aluno, também traz um impacto importante, positivo também, para a educação, para que os alunos também estejam engajados ali com a educação e com a escola, né? Mas, tendo essas condições aí, primeiro ponto, as inscrições, a gente está prevendo ela até 30 de maio. É lógico que, assim, quando a gente construiu esse edital, né, que foi bem lá no início do ano, a gente achava que 30 de maio estaríamos aí numa condição talvez um pouco melhor, vamos colocar assim. Mas, assim, a gente é compreensível, tá? Assim, logicamente, os prazos que estão no edital, eles têm que ser seguidos. A previsão de início da execução é lá em setembro, né? Então, 1º de setembro de 2021. É lógico que dificilmente todos serão vacinados até essa data, né? Mas, se houver a questão de tomar uma decisão, né, e for necessário atrasar um pouquinho o início, isso vai ser conversado também
Daniel também, se quiser me ajudar nessa. Sim, né, nós temos toda a preocupação com os procedimentos, os cuidados com a saúde pública, né, isto está em primeiro lugar, acima de tudo, né, e como bem o Giovanni comentou, o edital ele terá 12 meses de execução a partir de setembro, né, então, setembro, outubro, enfim, né, quando for possível já iniciar as atividades formativas, né, até lá a gente vai ter um cenário mais claro, né, do avanço da vacinação, né, e o quanto que isso está impactando o possível retorno presencial das escolas, né, dos institutos, das universidades. Então, com muita prudência, com muito cuidado, a gente vai estar observando tudo isso para que tenhamos uma posição clara no segundo semestre sobre esta questão, mas estamos otimistas que a vacinação possa, no segundo semestre, já ter atingido uma condição razoável, principalmente para os profissionais da educação terem condições de realizar um trabalho com os devidos cuidados. Exato. E a gente vai continuar monitorando, tá, pessoal? O canal dessa chamada pública ele é aberto, então, assim, a gente vai continuar acompanhando, vamos continuar conversando, para que a gente dê esse prosseguimento. Cabe aqui ressaltar, né, que os recursos dessa chamada já estão disponibilizados lá na FACTA, através da CETEC, então, assim, a gente já vai fazer o planejamento de compra, né, as bolsas têm experiência da Fundação, uma larga experiência sobre isso também, então, assim, vai ser avaliado, né, dado o período, mas, assim, inicialmente a previsão de início, o Richard, é lá para setembro, né, então vamos chegar até lá, vamos fazer novas avaliações também, mas o momento é de compreensão também, ok? Bom, não sei se ainda temos aqui, né, se a professora Francisca tem uma pergunta ou mais um comentário, mas ela está aí na sala, não sei, né, professora Francisca. Não sei se ainda temos aqui mais perguntas. Francisca está aqui. Acho que é uma observação, né? Ela está só interagindo com alguma das perguntas. Aqui é o Carlos, eu só questionando em relação eu coloquei aqui o item 4.3.6, que fala que os bolsistas previamente identificados na proposta submetida a esse edital deverão ser selecionados por chamamento público de responsabilidade do coordenador de sua respectiva instituição de rede federal. Então, por exemplo, o voluntário foi identificado na proposta, então ele não precisa passar por essa seleção. Essa é a minha pergunta, Aí fala de seleção. Se ele já foi selecionado, mesmo que para voluntário, ele já foi selecionado. Então ele pode assumir como bolsista remunerado. Sim, você vai prestar conta para a gente se houve alguma seleção, ok? Pois é, mas minha dúvida é essa. Depois eu vou mandar o e-mail para ficar mais claro, então, porque às vezes a gente está conversando aqui, não deu certo. Tá, já. O Reinier, ele me mandou um e-mail aqui para a gente, perguntando se só pode encaminhar 5 projetos para análise, e é exatamente isso. Cada proposta institucional, pessoal, assim, vou frisar, tá? Não são 5 projetos por proponente, ok? São 5 projetos, até 5 projetos por instituição da rede federal. Então, a proposta institucional, ela engloba até 5 projetos. O professor Reinaldo Braga, ele que tem uma pergunta. Professor Reinaldo, você está aí? Oi, estou aqui. Boa tarde a todos. Eu sou do Instituto Federal do Ceará. Giovanni, a minha dúvida é mais em relação ao sistema, tá, de submissão e como é que a gente vai proceder na avaliação interna. Por exemplo, essa pessoa que vai ser designada pelo reitor do Instituto Federal do Ceará, no caso, essa pessoa vai ter acesso a todos os projetos, pelo que eu entendi, né? Ela vai ter acesso a todos os projetos que são submetidos pelos servidores do Instituto Federal do Ceará, de todos os campi. Então, se a gente criar um processo de avaliação interna para selecionar os 5 projetos que serão submetidos na submissão nacional, esse representante ele vai ter acesso a todas as informações dos projetos para encaminhar para uma possível comissão de avaliação, porque para fazer essa avaliação a gente vai montar uma comissão, a ideia é que se monte uma comissão e que essa comissão avalie internamente e selecione os 5 melhores projetos. Então, é possível fazer por meio dessa ferramenta. Na minha dúvida é mais em relação a essa ferramenta. Obrigado, pessoal, e parabéns aí. Reinaldo, obrigado aí pela pergunta, muito pertinente. Daniel, se não tiver outras perguntas aí.
Eu acredito que aqui já nós separamos com as perguntas, pode... Porque o projeto vai precisar de inscrição. Tá? Só para explicar como é que vai funcionar, mas respondendo o Reinaldo, é exatamente isso, Reinaldo. O sistema de inscrição, ele já está aberto, cada um de vocês, qualquer um de vocês podem se cadastrar nele e submeter uma proposta. O próprio sistema vai elencar para você os projetos que são da sua instituição. E a pessoa que o reitor designar, ou ele mesmo, ela vai ter um acesso a todas as propostas e ela consegue, inclusive, fazer o upload do PDF do projeto lá. Então, Reinaldo, se você montou uma banca e uma comissão para uma avaliação interna, assim como vai ser feito aqui no Instituto Federal do Espírito Santo, inclusive, essa pessoa vai poder encaminhar, ou até mesmo se ela for da banca, né, for do processo seletivo aí de vocês, ela vai ter acesso no sistema a essas propostas. Promovido dentro do período de inscrição, que é até 30 de maio, a seleção interna de vocês aí, vamos supor que aí no Ceará tenha 10 projetos submetidos, e que na seleção interna de vocês, né, no caso, foi escolhido lá 5 projetos, né? Então, essa pessoa vai lá no sistema e vai negar ou vai desclassificar 5 propostas e vai aprovar as 5 que foi aprovado na seleção interna de vocês para compor a proposta institucional. E aí nós aqui, da chamada nacional, vamos enxergar apenas esses 5 projetos que foram aprovados por essa pessoa que foi designada lá pelo reitor. Como é que ela vai fazer isso? A partir de hoje, os institutos, nós vamos disparar um e-mail para os gabinetes que nós já temos aqui cadastrado. Já tem essa informação no edital, vocês mesmos podem transmitir para a instituição de vocês essa informação, o edital foi retificado com essa informação hoje, que é necessário fazer essa designação. Então, nós vamos pedir aos gabinetes, aos reitores que façam isso, e aí, essa pessoa vai mandar a portaria para nós da sua designação, e ela vai se cadastrar no sistema como qualquer outro proponente, como você, Reinaldo, como o Richard, como a Sandra, como qualquer proponente. Porém, nós aqui da gestão vamos alterar o perfil dela para o perfil de avaliador, gestor institucional. E aí, quando a gente liberar o perfil de gestor institucional, automaticamente ela consegue enxergar todas as propostas do teu instituto, da tua instituição. O que é importante dentro do sistema? O sistema ele a gente consegue acompanhar o horário que um proponente submeteu uma proposta, o dia que ele submeteu, os recursos vão estar lá, o proponente recebe notificação da proposta submetida, a pessoa do gabinete, ou a pessoa que o reitor designar, recebe a notificação da proposta, se for negada, se for para a proposta institucional, entendeu? Então, eu entendi o que você quis dizer, mas embora vocês tenham uma pessoa central na reitoria, o log do que acontece com o teu projeto, o proponente também continua acompanhando. Muito obrigado, Giovanni. Assim, só mais uma dúvida rapidinho, tá? Em relação a isso que eu perguntei. Se, por acaso, os avaliadores observarem que existe um projeto e está faltando um documento desses exigidos, a comissão de avaliação pode entrar em contato com o servidor e pedir para ele subir esse arquivo, a ferramenta, o sistema permite que ele substitua, por exemplo, um documento que faltou? Na tua chamada interna. Isso, na interna, exatamente. Pode, né? Ótimo. O sistema, ele trabalha com a última inscrição. Então, até 30 de maio, ok? O sistema está aberto para submissão. Então, se ele for lá e fazer outra, ok? Ele substitui a primeira. Deu para entender? Entendi. Ele considera só a última submissão. A anterior é eliminada. Tranquilo. E como você vai avaliar internamente se você vai aprovar aquela como proposta institucional ou não, entendeu? Então, vai permitir alteração. Agora, depois, né, que acabar o prazo lá, até 30 de maio, as propostas que vieram, que foram aprovadas, aí está faltando documento, aí ela já vai para a primeira etapa de avaliação, né? Faltou documento, e aí não... Entendi, Giovanni. Muito obrigado, tá bom? Boa tarde para todos. Okay. Eu vou... Alguém pergunta se pode ter mais de um gestor institucional. A princípio, não, tá? Porque a gente entendeu que são 5 propostas, né? Então, não sei qual seria a justificativa para ter mais de um gestor institucional. Se a pessoa
quiser justificar. Eu vou projetar aqui, tá, Daniel? Rapidinho o sistema de inscrição. Só para... Alguém me dá um feedback aí se está aparecendo, por favor? Está sim. Está sim. Ok, tá ok. Então, na página lá, na página do IFES, né, aí no link aí da proposta, tem lá, chamada pública 1, seleção de projetos e tal. Aqui nós temos o link de inscrição, tá, que vai para o sistema de inscrição, e aqui nós temos o edital, que ele foi retificado ontem, tem os anexos em formato PDF e em formato editável, tá, que tinham solicitado, então podem baixar daqui para ser utilizado, mas clicando no link de inscrição, o que deu aqui, peraí. Adalto, você está aí? Não está liberado aqui para mim. Deixa eu ver se... Deixa eu acessar aqui diretamente. Aqui, porque o link direto é Linhares... https linhares.edu.br. Aqui. Ok? Aparecendo aí, né? Aparecendo, vai adiante. Ok. Então, aqui vocês têm a página do processo de seleção, esse é o sistema, ok? Quando vocês clicam aqui, ó, 1/2021, apoio à inovação tecnológica, ele vai abrir para vocês informações básicas, né, que estão no edital, ok? Né, a vaga, o cronograma resumido, os links, de novo, aqui, ó, da chamada pública, onde se encontra o edital, e tem um botãozinho aqui, quero submeter um projeto. Porém, eu ainda não sou cadastrado no sistema, então, se eu clicar aqui em quero submeter o projeto, ele vai pedir para eu fazer o login. Se for o primeiro acesso, você clica aqui em quero me cadastrar. Deixa eu ver aqui. Vou colocar os dados de vocês aqui. Ok? Deixa eu ver aqui se eu consigo. O avaliador institucional, ele também vai fazer esse cadastro aqui. Acho que não está funcionando no CPF, gente. Deixa eu fazer meu cadastro aqui rapidinho. Quando vocês fizerem um cadastro aqui, o sistema vai enviar um e-mail para vocês, informando, né, sobre dados, enfim, no sistema, só vai pedir aqui e-mail. E é importante ressaltar aqui, pessoal, o seguinte, utilizem o e-mail institucional de vocês, tá? Por quê? Porque a gente... o sistema ele vai elencar os projetos de vocês a partir do endereço de e-mail, tá? Então é importante que vocês utilizem o e-mail institucional de vocês. Só mais um pouquinho. Então, dados pessoais aqui, então tirei, mas já vou compartilhar.
porquê aqui, mas a minha rede não está deixando eu fazer o cadastro aqui. Eu vou verificar. Mas, enfim, vocês precisam cadastrar no sistema, né? E depois clicar ali em Quero submeter um projeto. Quando vocês clicarem em Quero submeter um projeto, ele vai abrir um campo dizendo quais os documentos também, né, relembrando os documentos do edital que vocês precisam fazer o upload, e vocês vão fazer o upload dos arquivos, né, na verdade, o arquivo, né, em PDF, lá no sistema. E clicar em enviar, submeter. Quando vocês clicarem em enviar, submeter, vocês vão acompanhar o status desse projeto lá no... Ficou mudo aqui pra mim. Só eu? Ô, Giovanni, você tá mudo aí, cara. Ei, alô? Oi? Alô, Daniel, tá me ouvindo? Sim, sim, agora sim, antes você tava mudo. Desculpa, pessoal. Só acessar aqui. Ver se eu consigo acessar aqui o sistema. Compartilhar a tela. Tela aparecendo aí? Tá aparecendo. Ok. Então, quando vocês fazerem um cadastro de vocês, que vai pedir CPF, endereço, e-mail, né, informações básicas de vocês, dados pessoais ou institucional, vocês virão aqui na área do candidato, e aqui, por exemplo, tem uma inscrição teste aqui, do Adalto, ó. Ele fez a submissão, então vocês conseguem acompanhar, alterar a senha, alterar o cadastro de vocês, qual é o status institucional qual é o status da tua proposta. Então, aqui vocês veem que ela está na instituição ainda, então ela continua no IFES, ela está em análise. Quando a pessoa aqui do IFES autorizar, né, essa proposta aqui, negar ou autorizar essa proposta, ela vai ter um outro status aqui, que é o status de avaliação do projeto. Clicando na proposta, respondendo, acho que foi o Alexandro, se não me engano, que perguntou, alguém perguntou, como é que vai ser isso? Vocês terão acesso ao anexo aqui em PDF da inscrição, ok? Então, se vocês forem promover uma avaliação interna, né, uma seleção interna, a pessoa responsável aí pelo seu instituto em submeter as propostas, ela vai conseguir enxergar as inscrições que tem da tua instituição e vai conseguir também fazer download do arquivo, e aí vocês podem promover a seleção interna na instituição de vocês, ok? Essa área do candidato aqui, bem parecido com ela, vai ser a tela do gestor institucional aí, porém, ele vai enxergar todas as propostas que são da sua instituição. Então, basicamente, pessoal, se cadastrando no sistema com seus dados, utilizando o e-mail institucional, já está habilitado para vocês submeterem uma proposta. Lembrando, a proposta não é submetida diretamente ao edital nacional, ela é submetida à sua instituição, e uma pessoa da sua instituição, designada pelo reitor, vai dar anuência, vai aprovar as propostas que sejam da sua instituição, no limite de até 5 projetos. Ok? Alguma dúvida em relação ao sistema? Giovanni? Ou processo seletivo? Rapaz, na verdade, a gente participou daqui do 4.0, né, da economia, e foi um pouco diferente, né, as inscrições. Então, o pessoal estava falando aí, eu fiquei um pouco em dúvida agora. O pessoal daqui da nossa instituição, eles vão fazer a proposta deles direto no sistema, nesse link aí que tu falou aí agora, né? Isso. E depois, aí um gestor designado pelo reitor, né, que vai avaliar essas inscrições. Então, de certa forma, o edital para internamente nosso seria o de vocês mesmo, né? Não precisa ter um edital próprio da instituição, né? Você acha que é necessário? Não, assim,
Eu acho que... Porque, assim, só para retificar, porque o do 4.0 a gente fez um edital interno, aí pediu tantas propostas, né, para a gente pegar e inserir no sistema de vocês, né, na Economia 4.0. A gente inseriu lá. Aí agora a gente estava pensando da mesma forma, mas parece que é bem diferente, né? Eles vão inserir direto aí nessa área do candidato e a gente vai monitorar e depois vai avaliar como gestor, no caso, o gestor que o reitor designou. Não vai haver, o que você está querendo dizer, não vai haver duas submissões, mesmo que você faça uma chamada interna. Então, assim, mesmo que você faça uma chamada interna, dentro do prazo ali de inscrição, ele tem que seguir as regras da chamada nacional, porque é o mesmo documento, né, que vai ser avaliado. Não, na verdade, a gente estava tentando fazer aqui, era a cópia do edital, era só a questão de pegar as propostas e a gente inserir as 5 que são as que podem ser inseridas para vocês para avaliar na nacional, né? Mas elas já estarão aqui no sistema, né? Então é só escolher. Uma coisa que eu acho que vocês têm que fazer é os prazos, tá? Então, definir na instituição de vocês quais são os prazos. Até quando... porque, assim, para a chamada nacional, a gente vai receber propostas institucionais até 30 de maio de 2021, ok? Então, até que dia os servidores do teu instituto aí, da sua instituição, podem submeter a proposta para que vocês avaliem internamente e aprovem essa proposta até 30 de março, entendeu? Então, isso daí sim, vocês vão precisar disciplinar aí, né? Só para fechar, aí, no caso, a gente vai abrir as propostas que os proponentes já lançaram, né, nesse sistema aí, a gente abre como gestor, né, digamos que me designaram, né, aí eu vou abrir como gestor, vou fazer a avaliação com a comissão e vou designar quais são as 5 propostas que devem ser enviadas, que vocês vão enviar. É assim que funciona, no geral. Isso. E o passo para fazer isso, né, vamos supor que o reitor tenha designado você como gestor institucional, né? Não é muita coisa não, tá? Você vai ter o acesso aqui aos formulários e realmente você só vai mudar aqui o status do projeto, se vai ser para chamada nacional ou não, uma coisa assim, com 2 cliques você resolve, ok? É tranquilo, em relação à avaliação é tranquilo, a gente já participa aqui, é só a questão da logística, né? Eles lançam, a gente entra como gestor, se for a gente, e a gente avalia e deixa lá os 5 para vocês verificarem para a questão nacional. A gente vai publicar, então, acho que só uma chamada mesmo, né? Uma chamada aqui para o pessoal lançar as propostas até data tal, né? Até a data do dia 15, mais ou menos, né? Mais ou menos dia 20, para poder dar tempo, não é isso? Fiquem à vontade. Aquela instituição que achar pertinente abrir um edital para que os proponentes submetam no seu edital, no seu sistema, no seu e-mail, antes de vir para cá, tudo bem, fiquem à vontade, né? Assim, cada instituição vai disciplinar da forma que achar viável, não tem problema nenhum. Desde que, até essa data de 30 de maio, a tua instituição aprova o projeto que está aqui e atenda às características que a chamada nacional impõe. Ok, obrigado. Acho que é isso, né, Daniel? Acho que podemos fechar, né? O espaço para interação através do e-mail, né, está sempre presente, né? Então, a equipe do Giovanni, nosso parceiro na implementação, está à disposição de vocês, tá? Agradeço cada uma de vocês nesse nosso encontro, agradeço aí a explanação e os esclarecimentos de dúvidas do Giovanni, e vamos adiante, tá? Esperando os bons projetos de vocês até o dia 30 de maio. Obrigado. Daniel, só para orientar, toda essa apresentação aqui eu estou gravando, tá? Vou finalizar aqui a gravação e depois a gente vai disponibilizar lá no canal do IVES no YouTube. E aí, acho que alguém perguntou sobre isso, vai poder acessar lá também, ok? E utilizem os canais aí, nosso e-mail, caso tenham dúvidas, a gente fica à disposição de vocês. Com relação à fundação também, a gente transmite, né, a equipe aqui da fundação do IVES também, qualquer dúvida que vocês tenham, que a gente pode ajudar vocês. Obrigado, gente. Boa tarde, tá? Fechada a reunião. Boa tarde a todos.